Tudo bem? Hoje eu vim fazer uma adaptação de um esporte pouco conhecido aqui no Brasil, né, que é o golfe. Na verdade, o mini golfe, né, que a gente vai tentar adaptar. No nosso caso, ele vai se tornar quase que um micro golfe, né, porque a gente está num espaço muito reduzido. Então, para a gente poder adaptar, a gente tem que pensar na estrutura básica que compõe esse esporte, tá certo? No golfe, acho que é do conhecimento geral, que a gente tem que pegar um taco, né, e rebater uma bola para que ela caia dentro de um buraco, né? E, na verdade, o mais importante é registrar o número de tacadas que você precisa para conseguir atingir esse objetivo. Então, um jogador de golfe ele vai rebater a bola quantas vezes for necessário até atingir, né, o buraquinho lá onde ele estava demarcado, e aí ele vai ser comparado com os demais competidores. E aí, quem tiver o menor número de tacadas para cumprir aquele objetivo vai ser o vencedor. Isso vai ser o básico que a gente vai trazer para a nossa atividade aqui de hoje. O que nós vamos adaptar? Bom, a nossa bolinha vai ser essa cápsula vazia aqui. Por quê? Porque ela se torna leve, né? O nosso campo de golfe vai ser a mesa. E os nossos objetivos, né, que seriam os buracos, serão as tigelinhas que estão aqui posicionadas na mesa. Então a gente tem a estrutura básica. Falta pensar o quê? O taco, né? Só que a gente está nessa semana trabalhando com alguns elementos, né? Então o ar vai ser o mais importante deles aqui. Nós vamos utilizar o sopro, né? Então a expiração para conseguir movimentar a peça em direção ao nosso objetivo. Então eu coloquei dois exemplos, mas a gente pode fazer de várias formas, tá? Essa primeira eu vou posicionar a minha pecinha, né, com uma certa distância do meu objetivo, porque senão vai se tornar muito fácil e aí fica chato. Então eu vou tentar acertar através do sopro, né, a minha peça para que ela chegue no alvo. Vamos ver quantas tacadas eu preciso, né? Quantos sopros eu preciso. 1, cheguei bem perto. 2. Então, com 2 sopros eu consegui fazer com que a minha pecinha saísse desse local e fosse até o buraco ali naquela outra ponta. Para tornar o jogo competitivo, óbvio, eu vou precisar de um adversário, né? Então, eu posso pedir para que uma outra pessoa queira jogar comigo e desafiá-la a tentar fazer 2 ou menos tacadas, né? Se ela conseguir fazer menos, ela vai sair vencedora. Se ela não conseguir fazer menos do que 2 tacadas, eu serei o vencedor. E aí, como eu falei que tem diferentes níveis de dificuldade, eu vou trazer para o lado oposto. Então eu vou posicionar a minha pecinha aqui desse canto agora, vou vir para cá. E aí eu vou tentar fazer com que ela chegue lá daquele lado. Só que ali eu coloquei 2 canecas para dificultar a minha chegada. Então vai atrapalhar um pouquinho, isso vai fazer com que torne o jogo mais difícil. Então eu vou começar daqui e a gente vai ver quantas tacadas eu tenho. 1, 2, 3, 4. Então, eu precisei de 4 tacadas para conseguir deslocar ela daqui até lá. Foi um pouco mais difícil porque eu tinha obstáculos ali no meio do caminho. No jogo, o que é legal? Da gente pensar em estabelecer quais são, né, os alvos que a gente vai ter até o final da partida. Então, no caso, eu coloquei 2. Por que eu estou falando isso? Porque aí eu vou somar o número de tacadas e a gente só vai conhecer quem foi o vencedor da atividade no final. Dá chance para que a pessoa se recupere no meio do caminho. Então pode ser que a pessoa não tenha ido tão bem aqui no começo, mas que ela vá muito bem numa jogada que seja mais difícil ali para frente, né? E isso torna o jogo mais dinâmico, mais competitivo, tá certo? A ideia é basicamente trabalhar com esse elemento leve, né? A expiração, que é um elemento do ar que a gente está trazendo, em uma superfície lisa, tá? Se isso fosse, por exemplo, com um pano, tivesse uma outra superfície, tivesse buracos assim na frente, ia se tornar muito mais difícil de conseguir levar a pecinha para lá. Então, se conseguir fazer num móvel que seja liso, às vezes no chão até, dependendo de como tiver, né, em casa, se torna mais fácil. E aí, se for, por exemplo, no chão, eu não preciso usar uma tigela. Eu posso marcar com um xizinho o lugar que eu quero que chegue, né, colocar algum objeto para que ela encoste, e aí esse fica sendo o novo alvo, tá certo? Dá para fazer de muitas formas e adaptar de muitas formas, mantendo o mesmo princípio. Então a gente vai trabalhar com o sopro, com o golfe e com a matemática no fim das contas também, tá certo? Espero que vocês consigam realizar a atividade em casa, registrem, mandem uma foto de vocês jogando, participando e mandem aqui pra gente saber como é que está sendo feito.
Tá certo? Um grande abraço. Até a próxima.